Boa tarde, gente, para quem está entrando agora. Hoje uma live muito especial, né? Um bate-papo especial ao vivo. E eu queria agradecer também, né? Porque agora já somos mais de 1000 pessoas, mais de 1000 seguidores no Instagram da doutora Carlene Tenório. E a gente fica muito feliz com isso porque significa que mais pessoas, né, estão podendo ter acesso a esse conhecimento que ela abarcou durante esses 30 anos de carreira. E como professora, como psicóloga atendendo em clínica. Então, assim, é muito especial a gente ter essa oportunidade de desfrutar também nas redes sociais, porque a gente sabe que é um meio muito importante de comunicação, né, hoje em dia. E eu queria agradecer a todos vocês. Espero que daqui para a próxima live a gente já esteja aí com mais de 2000 seguidores. Mas o número não é tão relevante quanto a participação de vocês, né? Então, mais uma vez agradecer e novamente, né, para quem está chegando novo no Instagram, que muita gente está conhecendo agora, a doutora Carlene, ela é mestre e doutora em psicologia, ela ministra aulas, né, sobre a abordagem gestáltica, né, a terapia gestáltica, e ela tem mais de 30 anos de atendimento em consultório clínico. Então, assim, é uma pessoa com a qual eu tenho uma honra imensa, um prazer imenso de poder estar realizando esse trabalho, da gente bater esses papos e deixar isso eternizado para todas as pessoas que querem, né, e que precisam de acessar esse conhecimento para poder despertar, crescer cada vez mais. Isso. Então, doutora, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. É um prazer enorme. Acho que eu já estou ficando viciada nisso. Estou gostando cada vez mais de fazer essas lives. É tão bom. Tem uma amiga que até se tornou sua paciente depois que conheceu o seu trabalho. Engraçado, porque muitas amigas minhas, né, que conheceram o trabalho da doutora Carlene, até passaram a ser pacientes dela, né, clientes dela, por conta de ter justamente conhecido o trabalho dela, conhecido a pessoa que ela é. E aí eu tenho uma pessoa muito especial que é a Emily, que ela sempre incentiva muito, assim, ela diz que acha incrível essa coisa da gente poder estar fazendo esse trabalho, de estar fazendo essas lives, de estar promovendo esse conteúdo. E hoje é uma live muito especial porque a gente vai tratar de um tema que todo mundo tem, mas muita gente não sabe, né? Que é aquela criança que mora dentro da gente e que volta e meia essa criança aparece. Muitas vezes a gente se acha adulto, a gente se acha maduro, mas não temos necessariamente maturidade para acolher essa criança, entender essa criança, aceitar essa criança. E muitas vezes a gente acaba agindo de forma grosseira com nós mesmos, né? A gente que fala tanto de autoconhecimento, a gente que fala tanto de autoaceitação, então assim, a gente realmente não pode esquecer ou desconhecer a existência dessa criança tão preciosa que nós temos e que nós fomos um dia, né? Eu acho difícil alguém que não lembra, por mais que tenha vivido experiências talvez difíceis, mas que não lembra com certa saudade da época da infância, né? Acho bem difícil que tenha alguém que não se lembra. A infância é uma fase muito especial. Então, gente, outra coisa que eu queria aproveitar para mandar um beijo para uma pessoa que hoje está fazendo aniversário. Ela mandou mensagem pra gente, Elaine Florentino. Se você já estiver online, Elaine, um super beijo pra você, feliz aniversário, tá? Muitos anos de vida, você me falou que você estaria assistindo a live com sua filha e a gente fica muito feliz de estar desejando a você muitas felicidades, muita prosperidade, muita saúde. E agradecer pelo carinho de todas as pessoas, né, que estão aqui com a gente nesse momento. Nessa transmissão ao vivo, e também as pessoas que vão assistir depois, porque a gente tem deixado o conteúdo salvo, né, no Instagram e no YouTube, no meu canal do YouTube, Lai Sodré, vocês podem encontrar lá também as nossas lives.
Então, finalmente, vou passar a palavra para a doutora Carlene, falar um pouquinho o que é essa criança interior, como é que ela surge, de onde ela aparece, de onde vem esses conceitos, essas ideias, porque até pouco tempo eu nem sabia que isso existia. E realmente foi, assim, encantador, apesar de muito desafiador, ter conhecido a existência dessa criança. E saber como lidar com ela, né? Nossa. Que às vezes elas nos surpreendem demais. Então, veja bem, eu estou muito feliz de estar aqui falando sobre isso, porque eu comecei a refletir sobre o tema, e é engraçado quando a gente para pensar, a gente vai descobrindo coisas novas, né? A gente vai aprendendo na medida em que a gente pensa a respeito, a gente vai descobrindo e vai entendendo coisas que antes a gente nem entendia, sabe? Então, foi ontem, sábado, que eu passei o dia pensando e anotando umas coisas, e aí me lembrei que eu vou falar não só da criança interior, mas do adolescente interior, porque todas as fases que a gente passa ao longo do nosso desenvolvimento, né, ficam marcas da infância, ficam marcas da adolescência e que se reflete na vida adulta, né? Não tem como, porque a gente vive experiências, às vezes, que são traumáticas ou experiências que são muito gratificantes, muito felizes, e essas experiências, tanto as boas quanto as más, tanto as alegres, experiências alegres como experiências tristes, aquelas que foram mais significativas, elas deixam marcas, né? E essas marcas, elas vão de vez em quando interferir na nossa vida adulta, né? Interferir como? Às vezes ela pode interferir ajudando, né? Facilitando o enfrentamento de algumas situações, como ela pode interferir atrapalhando e dificultando o enfrentamento de algumas situações, entendeu? Então, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo, o adolescente. Eu digo que tem, eu vou falar também da criança, viu? É só porque eu tô me lembrando agora do adolescente. Mas assim, a fase do adolescente, a adolescência, ela é muito rica, como todas as fases do desenvolvimento, né? Então, uma coisa que eu acho que é muito característica da adolescência é a coragem de se rebelar contra aquilo que eu não acredito, eu não concordo, eu acho que é injusto, eu acho que é errado. E o adolescente, ele é um rebelde. Às vezes o pessoal diz que a adolescência é rebeldia sem causa, mas nem sempre. Às vezes a rebeldia tem bastante dignidade, bastante causa. O fato é que o adolescente, ele realmente é muito corajoso no sentido de se diferenciar, né? O adolescente gosta de criar moda, né? Você sabe que quem cria moda é o adolescente. Deixar o cabelo comprido, usar piercing, usar tatuagem, isso começa com os adolescentes. Os adultos, eles são mais conservadores, sabe? Eles estão muito mais preocupados com o que os outros vão pensar, vão dizer. Os adultos estão muito mais presos e submetidos, por exemplo, às normas sociais, aos padrões sociais que são impostos. Já o adolescente, ele tem uma vontade muito grande de se diferenciar e de se rebelar e de, digamos assim, transgredir algumas normas, transgredir alguns padrões. E ele tem uma motivação muito grande para criar novos valores, criar novos hábitos, criar novas maneiras de se vestir, novas maneiras de se comportar, né? Então ele inventa coisas, aquele negócio de dread, os cabelos assim, de moicano, o que, a tatuagem não sei de que, o piercing. Sabe, isso é do adolescente, essa coisa da inovação, de criar coisas novas, de enfrentar os padrões, de tentar se autoafirmar, se diferenciando dos antepassados, criando novos hábitos, novos costumes, para poder, digamos assim, ultrapassar aquela coisa dos antepassados, né? Isso é de uma riqueza social e cultural Isso. que
às vezes eu acho que a gente precisa até valorizar muito mais, né? Porque ficou um estigma tão grande dessa questão da rebeldia, da adolescência e tudo mais, que às vezes a gente até desvaloriza. E existe, ao meu ver, não sei se ainda é assim, pelo menos na minha época, um movimento dos pais, das famílias, principalmente as pessoas que tinham uma visão muito mais conservadora, de reprimir essa euforia, essa essência tão verdadeira e tão forte. Então, é um momento, falar sobre isso, pra mim, é muito especial, né? E é um tema que a gente demorou pra fazer, porque realmente é um tema que mexe muito comigo. Mas eu espero que falar sobre esses assuntos possa trazer pra gente, para as pessoas que têm contato com isso, essa motivação de olhar para o adolescente como alguém capaz, não só capaz de criar, mas também de fazer, de executar coisas novas para a sociedade. Isso, e fazer a gente se questionar sobre muitas coisas, não é, Lai? Exatamente. Fazer a gente se questionar, poxa, será que é isso mesmo? Será que eu não estou muito rígida? Será que eu não estou muito ultrapassada? Né? Então, é isso que eu quero dizer, sabe? Quando, por exemplo, o adolescente que não viveu plenamente a sua adolescência, porque ele se sentiu muito reprimido e oprimido, né? Porque ele não se sentiu com liberdade, com direito, por exemplo, de fazer as escolhas dele. De ousar, de criar essa moda, de fazer essas coisas, sabe? Então, o que acontece? O fato dele não ter vivido plenamente, aí eu digo assim, o fato de não ter vivido a infância plenamente, de não ter vivido a adolescência plenamente, de ter sido interrompido, digamos assim, de alguma forma na infância ou na adolescência, e isso vai na idade adulta atrapalhar, porque vai impedir que o adulto exerça o papel dele de adulto com plenitude, com segurança, com satisfação, com tranquilidade, com competência, etc. Vai pedir. Deixa eu contar só um exemplozinho aqui que eu acho muito interessante. Eu tive uma cliente que ela disse que casou muito jovem, acho que ela devia ter uns 15 anos no máximo, e casou com um homem bem mais velho do que ela, né? Muitas vezes a pessoa quer casar cedo para sair de casa, porque se sente muito oprimida em casa, porque não está feliz, né? E acha que vai ter uma vida muito melhor se casando. Bom, e ela casou com esse homem bem mais velho, mas esse homem sempre tratou ela assim como uma criança, porque ela era quase uma menina mesmo, 15 anos, né? Então ele super protegia, ele cuidava muito, dava tudo pra ela, tudo que ela queria, todos os sonhos dela, ele satisfazia, né? Então ela não teve a oportunidade, né, de vivenciar essa fase da adolescência, de, por exemplo, viver aventuras, viver vários relacionamentos, namorinhos, né? De experimentar ser ela mesma no sentido de se autoafirmar, né? Com as coisas que fazia parte da singularidade dela, né? Então é como se ela tivesse estendido a relação com os pais. Não era a mesma coisa, porque os pais eram muito autoritários e o marido não era. O marido era muito cuidador, era muito carinhoso, era muito assim. E aí ela disse que chegou uma idade que ela já tinha tido 3 filhos, os filhos já estavam grandes e tal. E ela começou a sentir como se a vida dela tivesse muito... Ela estava muito entediada com a vida dela, sabe? Entediada, querendo viver coisas que ela nunca tinha vivido. E aí... O que foi que aconteceu? Ela conheceu um rapaz, e esse rapaz era assim, desse estilo bem, digamos assim, transgressor, assim. Ele gostava de andar de moto, ele tinha uma moto, não tinha nem carro. O marido dela era super rico. Ela só viajava para ficar em hotel 5 estrelas. E ela achava que aquilo já estava ficando muito sem graça. Ela se apaixonou por um cara pobre que nem tinha carro e adorava, e a maior aventura dela era sair com esse cara de moto para a Chapada dos Veadeiros e acampar, gente, e ficar debaixo de uma barraca. Aquilo para ela era a melhor coisa do mundo.
Então, era uma coisa que ela era para ter feito na adolescência e ela não fez. E aí ela tinha tudo que muita gente da idade dela sonhava ter, um marido daquele, rico daquele jeito, que andava só em carros caríssimos, em hotéis caríssimos, e ela já estava achando tudo sem graça, querendo viver coisas que ela deveria ter vivido na adolescência e não viveu, percebe? Então, às vezes, também a gente fica querendo viver coisas que queria ter vivido na infância e não viveu. Quantas mulheres, às vezes, têm vontade de comprar boneca e brincar de boneca? Eu vou lhe contar um caso. Achei super interessante falar sobre isso. Eu vou contar um caso real também, um exemplo. A minha mãe, a gente fez uma viagem em 2014 e eu achei super interessante porque a minha mãe, também sou meio desligada, mas poderia saber, eu nem sabia que na Europa tinha Disney, né? Uhum. E minha mãe que sabia, não sei como que ela ficou sabendo, e quando ela viajou com a gente, ela que fez maior questão de ir na Euro Disney. Uhum. Pra conhecer, pra passear, pra brincar nos brinquedos. Então a gente percebe nessas atitudes. Exatamente. E eu achei isso incrível. Eu lembro que eu comentei isso com algumas pessoas na época. Falei, nossa, minha mãe que quis na Euro Disney e tal. Então a gente percebe o quanto que é legítimo e o quanto que é verdadeiro, genuíno, gostoso poder viver as coisas que você sente vontade. E mesmo que você tenha vivido uma infância legal e tudo mais, se ainda tem coisas que você gostaria de fazer, que a sua criança interna pede, você tem que fazer. Então, feliz. aí eu digo assim, né, que a nossa criança interior, ela sempre vai interferir, como também o nosso adolescente, de vez em quando eles vão entrar em cena, ajudando ou atrapalhando a vida do adulto, né, digamos assim. E realmente, quando eles aparecem, óbvio, né, como lidar, uma coisa clara, né, com respeito, com carinho, com aceitação, com diálogo, com compreensão, tudo isso é importantíssimo. Mas, às vezes, até nossa criança e nosso adolescente, que tem um lado irresponsável, que tem um lado inconsequente, às vezes, a gente, mesmo com amor, a gente tem que ser firme com eles. A gente tem que dizer, não, agora não. Meu amorzinho, eu sei que você quer muito, mas você sabe que depois você vai se arrepender, ou então vai dar consequências gravíssimas. Então, segura a onda, eu não vou deixar você fazer isso. Então, com amor, mas às vezes tem que botar limite. Então, eu digo que a criança saudável, ou seja, aquelas características saudáveis da criança precisam ser preservadas, como as características saudáveis do adolescente, da adolescência precisam ser preservadas, porque quando elas são vividas e preservadas, elas vão me ajudar na minha idade adulta, elas vão facilitar, elas vão me trazer coisas boas, né? Crescimento, vai me trazer só vai me trazer benefício. Então, o que eu digo? Então, não só, por exemplo, existe uma criança interior que atrapalha, por quê? Porque ela traz coisas que ficaram mal resolvidas. Ela traz coisas que foram traumáticas. O adulto, de uma certa forma, ele não consegue se libertar dessas experiências traumáticas, né, dessas coisas ruins. Então, essa criança que foi maltratada, né, que foi rejeitada, que foi abusada, que foi humilhada, que foi espancada, que foi oprimida, reprimida, tudo isso, o adulto fica preso nessa criança, nessas experiências. E de repente o adulto não compreende como que, às vezes, diante de uma situação que é uma situação simples que qualquer pessoa adulta enfrentaria, ele fica apavorado. Às vezes ele não entende certas dificuldades que ele tem, por exemplo, de se expor em grupo, ele não entende certas dificuldades de enfrentar situações novas. Ele não entende por que é que em algumas situações ele fica tão irritado, mas tão irritado.
Aquela história de que tem, às vezes, sentimentos e reações que não se explica porque elas são desproporcionais com o fato em si. As pessoas que vêm de fora dizem assim, nossa, mas só por causa disso você está chorando desse jeito, ou você está revoltado desse jeito, ou você está sentindo esse medo todo. Por que isso? Então, toda vez que o adulto se depara com reações que ele acha que são muito intensas, ou muito exageradas, e ele mesmo não compreende essa intensidade do porquê isso, por que tanto medo, por que tanta raiva, por que tanta tristeza, é essa criança ferida, que eu digo, a criança ferida, a criança desamparada, a criança rejeitada, abandonada, a criança abusada, humilhada, reprimida. É essa criança que ficou lá atrás, ficou congelada, digamos assim, e no momento em que o adulto vive alguma coisa que de alguma forma o remete a uma coisa anterior, a uma experiência anterior, ele vai reagir dessa forma. Então, eu quero contar aqui uma historinha só para você entender como é que isso funciona, né? Eu tinha uma cliente que ela sofria muito, ela já tinha quase 40 anos, né? E aí, ela, depois que os filhos já estavam criados, assim, mais ou menos, já estavam todos assim, pré-adolescentes, adolescentes, ela resolveu fazer o curso que ela sempre sonhou de fazer, que era um curso de psicologia, né? E ela tinha um medo, mas era um medo, era uma coisa que ela entrava em pânico, não era? Porque assim, medo de falar em público, todo mundo tem, né? Todo mundo fica um pouco ansioso, aquele friozinho na barriga, que é normal. Mas ela não conseguia porque ela entrava em pânico. Ela entrava em pânico de passar mal e não conseguia. Então ela procurou a terapia, e isso era bem no início do curso dela, né? Como ela sabia que ia enfrentar muita situação ao longo do curso, que ia ter que apresentar trabalho, ela disse, eu tenho que cuidar disso. E aí foi muito interessante porque nesse dia que eu estava trabalhando com ela estava falando disso, eu pedi para ela imaginar uma cena de uma situação que ela viveu, ou uma situação que ela tem medo de viver, sabe? Na qual ela estava ali na frente da sala de aula para apresentar um trabalho e tal. Aí eu pedi para ela descrever a cena e tal. E aí eu pedi como é que ela estava se sentindo, para ela descrever bem direitinho como é que era esse medo. Pedi para ela se imaginar sendo uma pessoa que estava ali assistindo ela e ser aquela pessoa que estava assistindo e descrever o que essa pessoa estava vendo, o que estava achando dela e tal. Por exemplo, se colocar no lugar do outro que está olhando para ela, né? E aí ela se colocou no lugar do outro e dizia assim, mas fulana, que era o nome dela, né? Tá ridícula, sabe nem falar, só, nossa senhora, não estudou não, tá gaguejando, tá não sei o quê. E aí quando eu disse assim, imagine agora você escutando isso de uma pessoa falando para você, como é que você se sente? Aí ela disse, nossa senhora, eu tô me sentindo péssima, eu quero sair correndo daqui, chega, eu tô passando mal. Aí eu disse assim, então fica com essa sensação, fica com esse sentimento agora, fecha os olhos e tenta se lembrar de alguma situação na sua infância que você viveu e que você se sentiu assim, entendeu? E ela se lembrou, menina. Ela disse que, porque às vezes a criança vive situações traumáticas, não necessariamente com os pais, mas com outros meninos. Pronto, crianças que sofreram bullying na escola. Gente, eu tenho demais no consultório adultos que ficaram marcados por ter sofrido bullying na escola. E essa menina sofreu bullying, foi assim, ela conta que morava num sítio, no interior, bem no interiorzão, e ela tinha umas primas ricas, as primas da cidade grande, e que de vez em quando iam passar as férias lá na roça, né? E teve um dia que elas todas iam sair para passear num povoado próximo, e até ir para a igreja, e estava todo mundo arrumadinho, todo mundo foi se arrumar para sair. E ela demorou para se arrumar, e estava todo mundo na sala, e só esperando por ela, que ela viesse para poder todo mundo sair junto, né?
Quando ela apareceu na sala, as primas deram uma risada. Começaram a rir dela, dizendo que ela estava realmente uma caipira. Olha a roupa dela como é de caipira. Meu Deus, mas está muito engraçada. KKKKK. E ela ficou tão apavorada, entrou em pânico assim, que ela não teve condições de fazer nada, simplesmente saiu correndo para dentro do quarto, se trancou no quarto e começou a chorar. E depois ela foi se lembrando e descobrindo várias outras situações semelhantes em que ela se sentiu humilhada, se sentiu ridicularizada, tá entendendo? Então, é isso que eu quero dizer. São situações que a criança vive ou que o adolescente vive, né? E que ela fica com aquele trauma e fica marcado. E aí, lá na frente, na idade adulta, ela não entende por que tem tanto medo de se expor. Porque foi isso. Da hora que ela saiu do quarto, que se mostrou toda arrumadinha, todo mundo começou a rir. Então, na hora que ela entra na sala de aula, que vê todo mundo ali, ela vai ter que ser o foco das atenções e todo mundo vai olhar para ela, ela entra em pânico, percebe? Então, teve um outro cliente, viu, que ele também tinha dificuldade, era de, digamos assim, enfrentar, de se impor, de discordar, de dar a opinião dele diante de figuras de autoridade, sabe assim? Por exemplo, ele tinha dificuldade de discordar do chefe. O chefe dele tinha muito menos, digamos assim, competência do que ele. Era um menino muito mais novo do que ele, sabe? Que chegou depois. Não tinha os cursos, as pós-graduações que ele tinha. Quer dizer, ele tinha muito mais experiência e mais conhecimento. Mas o cara era chefe. E ele dizia que não se conformava porque às vezes via o cara dizer um monte de besteira e ele não tinha coragem de dizer, olha, não é bem assim, eu não concordo, eu acho que não tinha coragem. Ele ficava quietinho, mudo, e se o cara perguntasse o que é que você acha e tal, ele também não tinha coragem, porque ele tinha medo de uma certa forma, desagradar, do cara ficar com raiva dele, etc, etc. Mas aí eu fiz a mesma coisa, né? Pedi para ele reviver uma situação diante desse chefe, né? Imaginar ele falando, discordando do chefe. Aí ele imaginava que o chefe ia dizer assim, quem você pensa que você é? Aqui quem é chefe sou eu. Coloque-se no seu lugar, né? Aí eu vi como é que você se sente diante disso e tente lembrar de alguma situação na sua infância que você viveu um sentimento parecido com esse. E eu disse assim, aí ele se lembrou. Ele se lembrou. Ele era estudante, ele estudava num colégio militar, entendeu? Que existe, né? Os professores eram tudo major, capitão, sargento, super autoritários. E ele estudava assim, né? Tinha uma aula com um determinado professor, com um sargento, depois tinha um pequeno intervalo e começava a aula do major, do general, do capitão, sei lá. E nesse intervalo, a turma, como ele era muito quietinho, muito tímido, a turma pegava ele para Cristo, né? E tinha um menino lá que liderava, né, as brincadeiras agressivas e disseram assim, vamos fazer guerra de papel. A gente vai bombardear quem? E o fulano, porque ele era o único que não se misturava com os outros meninos e ficava quietinho na dele, lá encolhidinho no canto dele, sabe? Aí os meninos já notam que ele é tímido, aí vão bombardear o fulano. E começaram a bombardear. E aí ele só baixava a cabeça e pensava assim com ele mesmo. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que me defender, eu não quero ficar aqui só levando sem fazer nada, né? Aí ele resolveu juntar um monte de papel, fazer uma bola bem grande e mirar o rosto do menino que estava liderando a brincadeira. Na hora que ele joga a bola, o professor entra na sala de aula. Aí o professor chama... Parece até cena de filme. E diz assim, seu fulano, vem aqui, né? Explique-se. E ele olhou para a turma todinha. Ele começou a gaguejar. Quando ele começa a gaguejar, o professor diz assim, fale como homem, seu merda. Aí ele chorou.
No que ele chorou, a turma começou a rir dele. É uma situação, viu? Entendeu, gente? Então não tem como uma situação vivida como essa não fica guardado, né? E interferindo na vida do adulto, entendeu? Não tem como. Então, nessa hora que a pessoa se sente assim, ela precisa primeiro ter consciência, né, de que ele está se sentindo assim, porque assim, né, na terapia faz ele exatamente tomar consciência disso, do que está por trás, não é, desse medo que hoje eu tenho do meu chefe, que não tem muito sentido esse medo. É a sua criança ferida, como eu digo, é a sua criança humilhada, é a sua criança abusada, a sua criança reprimida, a sua criança abandonada, a sua criança carente. Eu mesma já me peguei assim, em várias situações onde eu deixo de exprimir minha opinião ou colocar uma situação pontual, uma questão, por achar que a outra pessoa vai me ignorar, não vai dar o devido valor àquela minha fala. Porque justamente na infância eu vivia muito isso, de colocar uma situação que estava me deixando desconfortável e tudo, e ser, assim, desmerecida, vamos dizer assim. Então é uma coisa que até hoje me incomoda muito e que eu preciso sempre estar atenta e não deixar de falar as coisas que eu preciso falar por conta dessa sensação de achar que eu não vou ser ouvida, que eu não vou ser valorizada, que eu não, né? Então é um trabalho que eu tenho feito, mas todo esse contexto da criança interior é uma coisa muito recente ainda pra mim, né? E eu sou muito intensa. Quando eu conheço alguma coisa que eu acho que faz muito sentido, eu começo a mergulhar de cabeça nisso. Então, já tinha comentado muitas vezes, mas eu tenho um livro e eu vou recomendar a vocês, é claro. O livro chama Volta ao Lar, né? E é um livro meio autobiográfico, foi escrito por um psicólogo também. Eu vou até deixar o nome depois, acho que é John Bradshaw, alguma coisa assim. Eu vou deixar o nome na legenda da live, para quem quiser pesquisar e ler. Então, é um livro meio autobiográfico porque ele conta a história dele, né? Ele é um psicólogo norte-americano e ele faz essa trajetória e traz também exemplos de clientes dele, né? E do tipo de terapia que ele desenvolveu, que é muito ligado à abordagem gestáltica, para acolher a criança interna ferida, né? E trabalhar todos esses traumas. Agora, uma coisa que você tinha comentado comigo, né? E que eu achei muito interessante é justamente também a gente poder abordar o aspecto, vamos dizer assim, alegre, o aspecto, né, que eu falei no feliz da início. questão da criança. Porque assim, veja bem, vamos lá, né? Eu falei dos aspectos saudáveis, positivos e que precisam ser preservados na idade adulta do adolescente, né? Que eu digo que é o gosto pela aventura, essa coisa de se autoafirmar, de se diferenciar, de ser ele mesmo, de criar moda e tal. E de se rebelar, né, e tal, aquela coragem de ir pra rua, gritar né, e dizer para os pais, né, não, eu não concordo, eu não quero isso. Mas a criança também, ela tem muita coisa linda, maravilhosa, que precisa ser preservada. E que, infelizmente, essas coisas maravilhosas, essas características saudáveis, muitas vezes não são preservadas, exatamente porque, eu digo, as instituições, né, familiares, educacionais, religiosas, não sei o quê, acabam reprimindo e acabam destruindo essas características. Vamos lá. Espontaneidade, autenticidade e sinceridade da criança, né? Alegria, otimismo, fé, esperança, sabe? Confiança nos outros.
confiança no amanhã, no futuro. A criança é otimista, ela é alegre e ela é muito transparente, ela é ela mesma, ela é autêntica, ela é sincera, ela diz o que ela quer, o que ela pensa. E outra, ela sabe o que ela gosta e o que ela não gosta. Ela diz, eu não quero porque eu não gosto. Eu quero. Você tá entendendo? Então ela... E outra coisa, né? Ela é criativa. Ela tem uma imaginação super fértil. Ela é muito criativa. E ela se adapta fácil. Porque assim, né? Eu não tenho um brinquedo, eu crio um brinquedo. Eu invento. Eu me lembro quando eu era criança, eu pegava a melancia e fazia de conta que era um bebê. Né? Pegava... Quem nunca, né? A gente fazia as casinhas com caixa de fósforo. A gente fazia e montava, colava, embrulhava com papel de presente, fazia o sofá, fazia a mesinha da sala, criava toda a casinha da Barbie, tudo exatamente. a partir dessas coisas. Não, e a vontade da criança, a criança gosta de passear, a criança gosta de novidade. A criança, vamos sair? Vamos, ela já bota a coisa, ela adora sair. Entendeu? Então, e ela gosta de desafio. Ela vê uma coisa que ela não consegue alcançar, ela tem que alcançar. Ela pega uma coisa para subir. E ela gosta mesmo de correr risco. A criança não tem medo de correr risco, menina. Ela quer pular mais alto, cada vez mais alto. Diz, desce daí, menino, tu vai cair. E a gente tem que ter cuidado, porque os medos do adulto, ainda mais se o adulto foi muito reprimido, e a mãe nunca deixou ele fazer essas coisas, né? Ele vai reprimir o filho, vai dizer, não, você não pode. Então o que você tem que dizer? Tá, meu filho, olha, isso aqui é perigoso. Não é. Todo mundo diz assim, a Carlinha é doida. Agora deixa os meninos fazer tudo. Não é bem ajudar, assim. Né? É ficar ali, olha só, tá bom, com cuidado. O papai vai estar aqui, ou a mamãe vai estar aqui, você pula, mas assim, pule daqui, aqui é muito alto. E qualquer coisa eu tô aqui, né? Você me pede ajuda, eu lhe seguro e tal, vamos lá e tal. Devagar. Mas assim, não é dizer assim, desce daí, menino, né? Desce daí, tu é doido? Para, tu vai... Não, já diz assim, tu vai cair. Aí o menino fica com medo. Então, da próxima vez, é aquela velha história, o papai pode nem estar em casa, mas se ele diz que eu não posso subir, porque senão eu vou cair, o menino não sobe. E aí é que tá a história da criança também super protegida, porque a criança super protegida... Os pais não deixam ela testar as próprias capacidades. Por quê? Porque eles facilitam tudo, porque eles não deixam ela correr risco, porque eles fazem tudo por ela e tudo mais. Então elas ficam com uma sensação mesmo de incapacidade, porque não testou as capacidades, então eu não sou capaz. Então, olha, eu digo sempre o seguinte, que tanto aquela criança que foi extremamente reprimida, com muitas restrições, com muitas proibições, com punições severas, e aquelas que foram muito mimadas e muito superprotegidas, juro por Deus, isso vai causar problemas mais tarde, tanto uma criança quanto a outra, sabe? Então aquela velha história, ninguém nem pode, por exemplo, uma criança que nunca é frustrada, Laís, pelo amor de Deus, a frustração é muito importante. Agora, tudo tem que ter um equilíbrio, obviamente, né? Tudo tem que estar numa medida que vai facilitar o crescimento dessa criança, né? Mas, por exemplo, os adultos, quando a criança está muito exibida, né? Exibidinha e fica... Aquela história, gosta de chamar a atenção, criança, né? Os adultos estão tudo ali na sala conversando, aí ela chega, olha aqui que eu fiz, olha aqui, eu sei fazer isso, eu sei fazer estrelinha, eu sei não sei o que. Aí os adultos, sai daqui, menina, é uma besteira, não sei o que, né? Então ela fica com vergonha, né? Ou então diz assim, nossa senhora, não, que isso, não, isso aqui você está atrapalhando, não faça isso não. Então, a criança vai internalizando um sentimento de inadequação, sabe? Um sentimento de que ela não pode se mostrar, ela não pode se exibir, não, porque isso é feio, isso é feio. E aí, às vezes, né, eu tinha um cliente que ele dizia assim, porque assim, esses adultos que ficam o tempo todo dizendo pra gente, sabe, isso é feio, não faça isso é perigoso, você vai cair... Ou então, você vai passar vergonha no papai, não faça isso, tal, né? Esses adultos, eles são internalizados pela criança e eles vão ficar morando dele. Quando a criança cresce,
ela vai lidar com a criança dela do mesmo jeito que esses adultos lidavam. Ela vai dizer para a criança dela, eu tinha um cliente que dizia assim, Carlene, às vezes quando eu estou super à vontade, às vezes eu preciso até beber alguma coisa para poder me permitir me soltar. Porque se eu não bebo e eu começo a me soltar, vem uma voz crítica dizendo assim, que isso, rapaz, tu tá ficando doido, tá pensando que é o quê? Baixa a bola, você tá muito exibido, tá ridículo. Ele mesmo fazia isso com ele. Então, gente, é isso o que eu digo, como lidar com essa criança. A gente não pode repetir com a nossa criança aquilo que os adultos fizeram com a gente. Entendeu? Tem que agir ao contrário, diferente. Do mesmo jeito, a criança mimada e super protegida, você não tem que ficar dizendo para sua criança assim, não faça isso porque vai dar errado. Não, é o seguinte, tente, pode dar certo. Você consegue, meu amor. Então tem que fazer diferente, e sempre com muito carinho, com muito amor, sabe? É tudo assim, sabe? Tanto na forma de estimular a minha criança a enfrentar situações e não ter medo, com carinho, com amor, como também de colocar limite. Às vezes eu tenho que colocar limite. Por exemplo, essa coisa que você disse que tinha uma pergunta aí, né? A pessoa não pode comer muito doce. Por quê? Ou porque já está pré-diabética, ou porque quer emagrecer, né? Mas tem um lado da criança, porque a criança, é isso que eu digo, né? Quais são os aspectos da criança que não devem ser preservados? Porque tem os aspectos da criança que tem que ser preservados, aqueles que eu falei, né? A alegria, a coisa de olhar sempre as coisas pelo lado bom, pelo lado leve, sabe? O lado lúdico, que gosta de brincar, que gosta de dançar, que gosta da novidade, que gosta do desafio, do risco, sabe? A coisa da imaginação fértil, a coisa da autenticidade, tudo isso é muito bom e deve ser preservado. Porque no adulto, muitas vezes, a gente não se permite isso, porque isso foi reprimido na gente, mas se a gente conseguir permitir, isso vai ser muito bom. Agora, tem coisas ruins da criança, lógico que tem. Uma delas é essa necessidade que a criança tem de satisfazer aqui e agora o que ela quer. Toda criança é assim. Eu quero agora, e ela não aceita, ela tem uma baixa tolerância à frustração. E uma coisa que é uma característica saudável do adulto, que todo adulto deve ter, é tolerância à frustração. Porque isso é que vai fazer realmente com que você consiga agir e se comportar como uma pessoa adulta. Porque uma pessoa que não tem tolerância à frustração é a criança. Mas é uma criança que não é a saudável. Porque isso não ajuda você a conviver com as pessoas, a conseguir o que você quer, não ajuda. Porque qualquer frustraçãozinha você desiste. Uma pessoa que tem baixa resistência à frustração, ela não aguenta ser frustrada e não desistir daquilo que ela quer, sabe? Ela não aguenta, ela simplesmente, não quero mais não sei o quê, sabe? Até o ponto que você tem tanta dificuldade de frustração que pode entrar em depressão e depois dizer assim, não, eu quero morrer. Eu vou morrer porque eu não aguento a vida. Porque tudo dá errado, porque eu não consigo o que eu quero, eu vou morrer. Eu vou me matar, você tá entendendo? É claro que não é só isso, que tem uma série de coisas, mas assim, um dos aspectos é esse. Então, essa história da criança, que esse lado dela, né, que não tolera frustração, que quer tudo, e quando não consegue, dá birra, sabe? Isso é uma coisa que não deve ser preservada, isso deve realmente, você deve superar isso, sabe? Qual é a outra coisa? Às vezes, a criança, sabe que às vezes a criança é má, né? Quando ela quer uma coisa, a criança é muito egocêntrica. Ela às vezes é um pouco egoísta, ela não quer dividir com os outros, ela quer pra ela, nem que o menino, ela bate no menino, morde o menino para poder ter o que ela quer. Isso é outra coisa da criança que tem que ser superada, você tá entendendo? Então tem muita coisa. Como também o adolescente, tem coisas que a gente tem que superar. Por exemplo, uma característica do adolescente, que tem muito adulto que não consegue, né? Que é essa coisa de, hoje em dia tem muito isso, né? O cara com 30 anos, às vezes nem trabalha nem estuda, né? Às vezes tem, é o nem, né? Então, o adolescente que vive às custas dos pais. Porque uma das coisas que caracteriza a idade adulta é exatamente a capacidade de você trabalhar
e se manter, né? Aí eu digo, não é só isso, por exemplo, também ter uma estabilidade profissional, estabilidade afetiva, estabilidade emocional, e isso é coisa do adulto. A racionalidade, a consciência, a sensatez, a discrição, o controle, né? O controle emocional, às vezes o controle financeiro, o controle das coisas. Agora, aquela história, tudo demais é veneno também, né? Aí tem adulto que controla demais mesmo. Quer controlar demais os outros, quer controlar demais a si mesmo, isso também já é doente. Mas um pouco de controle ele tem que ter. Por quê? Porque o adolescente e a criança têm dificuldade de controle. Ela precisa que o controle venha de fora. Mas tem que ser um controle que, digamos assim, numa medida adequada, né? Certa. Nem pode ser... A criança e o adolescente nem deve ser controlado demais, nem controlado de menos. Aí a pessoa diz assim, realmente é muito difícil esse negócio de criar gente, né? Como é que a gente vai saber? Mas eu acho que, como é que vai saber? Eu acredito muito na sabedoria dos pais quando eles, sabe, conseguem, por exemplo, trabalhar as questões dele mal resolvidas e ele, né, tem consciência de si mesmo, das suas capacidades, limitações, de suas questões mal resolvidas e tal, e eles conseguem deixar isso tudo de lado para poder interagir com a criança, sem projetar na criança as coisas dele que estão inacabadas ou mal resolvidas, entendeu? Que ele tem condições de ter um contato com a criança e com o adolescente, um contato genuíno, onde ele consegue se colocar no lugar da criança, consegue se colocar no lugar do adolescente e compreender a experiência vivida pelo adolescente. E aí ele, com o amor que ele tem de pai, de tio, de professor, sei lá, ele vai conseguir ajudar essa criança. Eu me lembro que uma vez a gente recebeu, nesse tempo eu até trabalhava no CEUB, supervisionando estágio, a gente atendia família, e eu recebi uma família que o garoto tinha 14 anos, era um adolescente, né? E ele foi encaminhar essa família pelo conselho tutelar porque o menino levou uma surra tão grande do padrasto que resolveu ir denunciar o padrasto no conselho tutelar, entendeu? E aí o conselho tutelar mandou essa família lá para ser atendida. Então, o que foi que aconteceu? O menino, na escola dele, os amigos dele, tudo estavam botando pis. Isso já faz um tempo, já faz o quê? Uns 10 anos atrás, mas já tinha... Tava começando a moda, né, eu acho, dessa história do piercing. Aí o menino resolveu colocar. O menino já tinha comentado, e o pai dele, eu acho isso muito feio, eu acho que isso não tem nada a ver. Negócio de brinco, negócio de piercing. E aí o menino foi e botou. Quando ele chegou em casa, não só o padrasto pegou, arrancou, meteu a mão assim, arrancou, que rasgou o nariz do menino. Olha que violência, né? Nossa Senhora. E ainda bateu no menino. O menino foi lá, o conselho todo lado e denunciou. Então, é isso que eu digo, sabe? Por exemplo, essa história da vontade de você, de fazer uma tatuagem, de se enfeitar, até porque o adolescente quer se sentir incluído no grupo dele, né? Ele quer se diferenciar dos pais, das pessoas mais velhas, mas com relação ao grupo dele, da idade semelhante, ele quer se incluir, ele quer ser igual. E esse pai não compreendia como que era importante para esse menino, né? Às vezes os pais não entendem por que é importante ele deixar o cabelo crescer, por que é importante ele querer tocar uma guitarra, por que é importante. Os pais não tentam, sabe, sair do mundo deles de adulto e entrar no mundo do adolescente, como também os pais precisam deixar um pouco o mundo do adulto e entrar no mundo da criança. Quando os pais conseguem isso, eles conseguem educar direito, eles conseguem realmente promover o crescimento dessa criança e desse adolescente, sabe? Uhum. Você quer ler alguma coisa? Então, a gente tá com pouco tempo já, porque já são 17h53. A gente conversa, passa tão rápido que a gente nem vê. Então, eu só queria pontuar duas questões, né? Que foi essa que uma amiga minha trouxe, a questão dessa necessidade que muitas vezes a gente sente de comer doce, né? Porque geralmente tem duas coisas assim que eu queria pontuar algumas coisas. Esse livro, que é Volta ao Lar,
ele ele aborda essa questão de alguns vícios, de drogas, de álcool, como você mesmo citou aqui, que o cliente, para se sentir à vontade, ele precisava beber. Então, o alcoolismo, a dependência química em algumas drogas, tem muito a ver com essa falta de entendimento, compreensão e acolhimento dessa criança interna. E a questão dos doces, muitas vezes, também tem essa relação. A gente se sente muitas vezes desamparado, sozinho ou qualquer coisa nessa linha, e às vezes a gente encontra no doce um acolhimento. É muito louco pensar isso, mas é real. Então, o livro, por exemplo, ele sugere que você faça acordos com a sua criança, né? Tipo, você mesmo parar e conversar com você mesmo, explicar, olha, veja bem, sei que é bom, é gostoso, a gente vai comer, mas eu não posso comer muito porque vai fazer mal, vai ter uma consequência ruim, que é justamente essa coisa que às vezes a criança não tem. Então, quando a gente deixa a criança tomar as rédeas da atitude, da nossa ação, então a gente não tem esse limite, que é justamente esse limite que a criança às vezes não tem, a noção do perigo, né? A noção de que comer doce demais vai trazer consequências negativas. Então, é muito interessante. Outra coisa que eu gostaria de pontuar para quem está assistindo, quem tem filho, ou quem pretende ter filho, ou quem quer lidar melhor, o método de ensino montessoriano, ele é muito interessante porque ele trata justamente disso. O método de ensino montessoriano ensina crianças de 2, 3, 4 anos de idade a mexer com faca, mexer com fogo, porque eles fazem aquilo ali, junto com a criança. Não é negar a criança a possibilidade de ela usar uma faca, usar um objeto mais perigoso e tal, mas é estar com ela, estar junto, incentivar ali para que ela faça junto com você e não quando você não tá, né? E outra pessoa também que eu acho muito incrível, que eu apesar de não ter filhos ainda, né, eu sigo e acompanho o trabalho dela, que é a Isa Minatel. Ela também é psicopedagoga, né? Ela é psicopedagoga e ela faz um trabalho que ela fala assim, é preciso estudar para ser pai e mãe. Então, ela traz muito essas discussões, essas ideias, né, a respeito de como cuidar das crianças, de como cuidar. Recentemente fez até uma live sobre a criança interior. E ela é adepta do método de ensino montessoriano, que justamente traz todas essas questões que você trouxe. E é fantástico, assim, a gente poder estudar um pouco mais sobre isso e tratar para que a gente consiga se melhorar cada vez mais, né? A gente tem as nossas limitações. Eu queria falar só mais um pouquinho sobre essa história do doce, né? Porque já foi comprovado neurologicamente, né, que o doce, principalmente o chocolate, né, ele acalma, ele produz serotonina, dá uma sensação de bem-estar, que nem endorfina, serotonina, essas coisas, né? E realmente vicia, sabe? Vicia. Mas, do mesmo jeito que a droga, que o doce, a comida, esses prazeres, né, eles funcionam como válvula de escape, né? Tipo assim, eu tô muito triste, tô muito ansiosa, aí eu vou lá como me sinto melhor, né? Beleza. E isso é que vicia realmente, né? Então, acontece que muitas vezes a gente aprende desde criança, às vezes tem pais, quando a criança cai, que chora, dá um pirulitinho pra ela, dá uma balinha, dá um chocolate, né? E aí você também aprende que na tristeza, você comendo doce, você se sente melhor. Como se aprendeu desde criança, né, a isso. E outra coisa que eu acho, quando você precisa de uma válvula de escape, nem que seja comer, beber, fazer sexo também, às vezes, essas compulsões, às vezes compulsões por compra. Você não pode pegar no dinheiro que você chega lá, compra 5 pares de sapato, compra 5 bolsas, né? Aí a ideia é se pensar o seguinte, né? O que está faltando na minha vida? O que não está me dando prazer? A sua vida está carente de prazer, minha querida. Está carente de satisfação. Tem alguma coisa na sua vida que não está lhe satisfazendo, que está lhe trazendo muito desprazer. Está muito chato. Tá muito... Porque assim, o nosso organismo, ele se autorregula, minha querida. Então, ele busca, para ele ter o seu equilíbrio, o organismo ter o equilíbrio dele, ele tem que contrabalancear o prazer e a dor. Entendeu? Tem que ter o equilíbrio entre o prazer e a dor. Ninguém aguenta ter
uma vida onde você tem muito mais dor do que prazer. E se sua vida, por exemplo, sua relação com o seu marido, a relação com os seus pais, a relação no seu trabalho não tá legal, você vai ter necessidade de ter essas válvulas de escape. Você vai ter essa necessidade de ir pro shopping, comprar um monte de coisa, de meter a boca numa torta, no sorvete, entendeu? Você vai ter isso. Então eu acho que a questão é parar e perguntar por quê. O que eu posso fazer na minha vida para me dar prazer, para eu não precisar do prazer do doce, do chocolate, das compras, do álcool. O que é isso, minha gente? Tá entendendo? O problema todo é que as pessoas não têm consciência do que tá faltando na minha vida e que eu não tô dando conta de lidar com essa falta. Por isso que eu digo assim, a psicoterapia é importante porque ela dá essa consciência. E só para encerrar, que eu não sei se a gente tem tempo. A gente acho que deve ter uns 2 ou 3 minutos. Pronto, 2 minutos dá para eu dizer isso. Por exemplo, essa história é assim, Carlene, e aí, né? Essa história de que nem um rapaz. Eu sei que eu tenho medo de me colocar com o meu chefe porque eu vivi isso. Então é isso, ele vai tomar consciência de que tem essa coisa por trás, essa experiência. E ele precisa ter nele, isso é muito importante. O adulto dele vai dialogar com a criança, vai dar apoio à criança, vai dar segurança e vai poder dizer assim, ó, e ele vai, olha, isso eu estou sentindo como se eu fosse criança, mas olha, eu não sou mais aquela criança, eu não preciso ter o medo que aquela criança tinha e eu hoje sou um adulto. E o meu adulto tem condições sim de enfrentar isso. E o adulto pode, digamos assim, depois da cena dizer assim, olha, você não precisa ficar com medo, você vai dar conta, eu tô aqui, você é isso. Aí elogia, você tem capacidade disso, você já sabe, não sei o quê. E dá força, dá apoio, dá força. E aí eu conto só uma história, sabe, que é importante para encerrar. Eu conto isso para todos os meus alunos e os meus clientes. Teve logo que eu cheguei em Brasília, eu recebi um cliente que era top. Ele dizia que tinha doutorado na UNB, nessa época eu não tinha nem doutorado ainda, né? Que tinha artigo publicado, que não sei o quê, que não encontrava nenhum terapeuta à altura dele em Brasília. Mas que ele resolveu me testar para saber se eu era boa mesmo. Aí eu digo, vixe Maria, eu me senti extremamente lisonjeada, obviamente. E por incrível que pareça, eu marquei 2 vezes com um cliente do meu consultório e eu esqueci, eu deixava lá ele esperando. Aí eu digo, a minha criança, juro por Deus, disse assim, inconscientemente, não vai não, deixa aquele abestado lá e você não vai, você fica. Quando eu percebi a segunda vez que eu tinha esquecido, quase que eu desmaio, porque eu tive tomei um choque tão grande, que aí vem o meu adulto, irresponsável, incompetente, idiota, burra, como é que você esqueceu esse cliente? Aí, menina, como eu já estava trabalhando essa história da criança, de não repetir comigo o que fizeram comigo lá atrás, você tá entendendo? Eu disse assim, Carleninha, meu amor, não fique assim, calma. Se você esqueceu, meu amor, essa coisa estava muito chata para você. Estava muito ruim, por isso você esqueceu. Você precisava esquecer. Você não tinha coragem de largar esse cliente conscientemente e inconscientemente você largou ele. Então, tinha uma coisa lá que estava fazendo muito mal a você. Por isso que você esqueceu. Então, não fique se culpando, não. Não fique se crucificando, se autoflagelando por causa disso, não. Fique calmo. Menino, quando eu tive essa conversa com a minha criança, o meu adulto acolheu, sabe? E disse todas essas coisas para minha criança, o sangue voltou. Nessa hora eu tava com meu marido e disse, você tá passando mal, meu amor? Agora o que você tem? Você tá sendo um sangue na boca, você tá branca. No instante o sangue voltou e eu me senti, respirei. Viver de novo, né? Pronto, é só para encerrar. Muito interessante. Então, para a gente ver, né? Todos nós temos essas questões, né? Cada um com a sua particularidade, mas existem métodos, existem já